Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Oh, aleluia! Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil. E a alegria está no nosso coração porque nós já conhecemos Jesus. Você que está nos acompanhando, está aí no YouTube ou através das ondas sonoras da Rádio Alvorada, a Rádio da Família 106.3. Já conhece Jesus, com certeza. E se não conhece, vai conhecer a partir dessa noite, porque ele se deixa encontrar. E todos aqueles que se encontram passam por dias difíceis? Sim. Por tribulação? Sim. Mas a alegria está ali no coração. Vamos cantar de novo, porque isso mexeu com o meu coração. Dizer-se que Jesus está aqui, nós somos felizes. E a alegria é o fruto, um dos frutos do Espírito Santo. Um dos frutos é a alegria. Então, vamos declarar essa verdade. Vai lá. E você que está nos ouvindo, assistindo, vai nos acompanhando e vai cantando. Vai lá. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E a verdadeira paz, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Oh, e você já conhece, Rafa? Graças a Deus. Já conheceu Jesus e a alegria está ali, ó. A alegria permanece em nossos corações. Mesmo em dias difíceis, né? Exatamente. Povo Santo, você que está nos acompanhando aqui no podcast Mais Carismático do Brasil, hoje nós temos o Eduardo Oliveira. Seja muito bem-vindo, meu irmão, a paz de Jesus, lá da comunidade São João Batista, é isso? Exatamente, filhos de João Batista. Filhos de João Batista, exatamente. É isso aí. Que alegria, Wesley, poder estar aqui juntos, alegria estar com você, alegria estar com você, Rafa, alegria estar com você que nos acompanha de casa no podcast Mais Carismático do Brasil, alegria muito grande poder estar aqui, colaborando aí, partilhando a vida, partilhando a palavra. O Pode Incendiar é um podcast que tem o objetivo de levar a cultura de Pentecostes, tá? Show. Então, assim, fica à vontade, fica livre, vamos que o Espírito colocar. Eu achei essa sua camiseta muito bonita, hein? O que tá escrito aí nela? Ser família é bom demais. Ser família, mas no mundo tão, sei lá, complexo no dia de hoje, você estampa no seu peito que ser família é bom demais? Exatamente, Wesley. Essa frase, na verdade, foi uma moção que Deus me deu uns 2 anos atrás, justamente partindo um pouquinho da ideia de Martin Luther King, né? Porque o que acontece? Hoje muitos se dizem por aí, a família está acabando, o casamento está falindo, ter filhos dá trabalho, atrapalha a vida social, e a gente muitas vezes vai aderindo a esse pensamento. E aí, por que Deus me levou a Martin Luther King? Martin Luther King dizia o quê? Que o que me incomoda não é o grito dos maus. Sim, então isso que fazem sim. aí, o casamento tá acabando, a família... Ok, isso é o mal fazendo o papel dele, eles vão gritar isso mesmo, e tá tudo bem. Mas, ou seja, o que incomoda é o silêncio dos bons. Então, onde é que está o povo de Deus? Onde é que está o povo que é casado, que é feliz? Onde é que está aquele povo que é pai, que é mãe, que é filho, que vai dizer, não, ok, realmente, nós não estamos vendendo ilusão. Realmente, ser família é desafiador. Sim, ser casado é desafiador. Sim, com certeza. Ter filhos, porque não tem manual. Mas só que, embora todos os desafios, uma única verdade nós temos no nosso coração, que ser família é bom demais. Eu sou muito feliz com a minha esposa, o meu filho. Eles estão ali e eu confesso até, ali é o meu ponto forte e o meu ponto fraco. Exato, e é isso mesmo. É o meu ponto forte e o meu ponto fraco. Eu fico assim... eu não tenho palavras para explicar, senão se eu vou começar a falar aqui eu vou chorar e eu sou chorão mesmo, então não quero... Eu me exponho demais aqui nesse programa, tá? Eu me exponho demais aqui, tá bom? Então, mas, Eduardo, já que você veio com essa camiseta tão bonita, eu quero já partilhar aqui com os meus irmãos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Podemos falar sobre família hoje? Bora, vamos juntos. Então, já que nós estamos aqui, vamos falar de família na noite de hoje. Rafa, vamos cantar, pedir o Espírito. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Enche o nosso coração nessa noite. Enche o coração daqueles que estão nos ouvindo, Pai. Aqueles que estão no trânsito, Senhor. Aqueles que estão nos afazeres da sua casa. Aqueles que estão no trabalho, Senhor. Encha com o Teu Espírito, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo para que a graça aconteça na vida deles e que eles possam receber uma efusão, Senhor. Agita, Senhor, aquilo que está adormecido. Acorda, Senhor. Desperta aqueles que estão aí no cochilo, Senhor, para que eles possam ouvir a Tua palavra, ouvir essa direção e possam acolher. Nós oramos aqui acreditando, Senhor, que o Teu Espírito, Ele vem em nosso socorro. Obrigado, Jesus. Vem, Espírito Santo. Quero mergulhar Verdade, nas Senhor. profundezas. Verdade, Senhor. Do Espírito, Senhor, do Seu Espírito. De Deus. E descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas. Repita isso. Você que Quero está aí nos ouvindo, mergulhar nos nas acompanhando. Amigo ouvinte, vai cantando isso. Se você puder, estiver num lugar seguro, feche seus olhos e diga, e descobrir suas riquezas. E descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, Doce Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos, Deus, através das ondas agora da rádio, da internet, que o Teu Espírito Santo adentre agora em cada casa, em cada lar, onde tiver um aparelho agora conectado conosco, Deus. Nós te pedimos, Senhor, que agora o Teu Espírito Santo seja derramado em profusão sobre casas, famílias, homens, mulheres, pais, mães, esposos, esposas, que se encontram cansados, fadigados, sem saber o que fazer, que direção tomar. Nós te clamamos, Espírito Santo, adentre agora cada lar, cada casa, cada família, levantando homens, levantando mulheres, pais, mães, esposos, esposas. Nós te clamamos, Espírito Santo, traz uma nova visão, traz uma visão espiritual sobre um todo. Nós te clamamos, Espírito Santo, vem, entra agora, vem sobre nós, derrama a tua graça, Espírito Santo, vem sobre casais que estão em crise, casais que estão pensando em se separar. Nós oramos, Deus, e te pedimos agora, vamos, Espírito Santo, entra e faz nova todas as coisas. É tão lindo simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado. Obrigado. Amém. Obrigado. Você que nos acompanha já viu que vai ser diferente hoje, hein? Hoje o negócio vai acontecer. Nós vamos declarar que ser família é bom. É bom demais. Amém. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta rapidinho. Pode incendiar o mais carismático do Brasil. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens, referências
em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. Voltamos, minha gente bonita, povo de Deus. Gente, o intervalo do Pode Incendiar rola de tudo aqui, tá? Rola piada, brincadeira, zoação, você não imagina. Um dia eu vou gravar os bastidores e soltar nas redes sociais só pra vocês verem como é bom estar aqui. É ótimo estar aqui, porque o Senhor reúne aqueles que estão com o coração disposto. E aí, gente, quando nós estamos juntos, é risada, é gargalhada, é zoeira, é de tudo. Mas podemos falar de coisa séria, ô Eduardo? Vamos. Vamos falar de coisa séria? Não posso falar que rolou no bastidor. Não. Tá bom. Não pode. Irei me silenciar, ok. Não pode, porque olha, não. Aí vai pronto, aí já vou perder tudo agora. Povo santo, hoje o Eduardo vem trazer aqui. O Eduardo trabalha com isso, né, Eduardo? Você trabalha com família, formação familiar, você tem livros sobre isso, né? E eu quero te perguntar uma coisa: casamento, família, é algo falido? Wesley, eu não consigo acreditar nisso, né? Eu acredito, na verdade, que nós precisamos aprender a lidar com o casamento e com a família. Eu sempre digo o quê? Por que hoje nós pensamos que o casamento está falindo? Porque, na verdade, hoje nós vivemos aquela ideia do que eu mereço ser feliz a todo custo. E em nome de ser feliz a todo custo, logo então, qualquer coisa que me incomoda, que me confronta, que me causa um desconforto, eu não quero mais. Então eu quero abandonar, eu quero repelir, então eu cancelo, eu bloqueio, eu excluo, eu não quero perto de mim. E em nome disso também, não só casamento, mas como nós temos gerado pessoas imaturas em todas as áreas. Sim, que não pode se frustrar, né? Pronto, então se eu tô no trabalho, o patrão me cobra, eu vou pedir demissão. Sim. Afinal, nem papai fala comigo assim. Sim. Então se eu tô no grupo de oração, se eu tô na igreja, se o coordenador me cobrou, se o padre falou coisa pra mim, eu mudo de paróquia, eu mudo de grupo, por quê? Porque eu não posso ser incomodado. E quando a gente leva isso pra dentro do casamento, é a mesma situação. Então dentro do primeiro desconforto que eu tenho dentro do casamento, dentro da família, eu quero largar, quero separar, quero pôr pra fora, né? Em nome dessa tendência que vem sendo dita, né? Então, a mulher não leva desaforo para casa, me trai, eu vou trair também, o homem não chora. Então, em nome desse ser feliz a todo custo, então na primeira dificuldade que eu tenho no casamento, eu não sei superar, eu não sei lidar. Então a saída mais fácil é o quê? Larga e separa. Então, em nome disso, a gente tem dito que o casamento está falindo, né? Mas na verdade não é. E por que também que a gente traz esse consenso? Porque, de certa forma, foi vendido pra gente, durante muitos anos, aquela ideia de filme da Disney. Sim. Casaram e viveram felizes para sempre. E nós que somos casados, vou completar 23 anos de casado. São 27 anos com a minha esposa, foram 4 entre namoro e noivado, 23 de casado. Então eu tenho 23 anos de casado. Eu tenho mais tempo com a minha esposa do que com minha mãe e com meu pai. Eu tenho 43 anos de idade, 23 de casado. Você casou então, novo? Casei com 20 anos. Sim, novinho. Então, ou seja, então eu tenho muito mais tempo de casado do que com meu pai e com minha mãe. Então foi vendido pra gente o que é uma ideia que casar e viver feliz para sempre. Mas nós que somos casados, a gente sabe que casamento não é mar de rosas. Não existe negócio de casar e viveram felizes para sempre. Pelo contrário, quando a gente casa, vai ter os ajustes, vai ter as formas de lidar. Por quê? Porque Deus nos fez assim. Deus não tem uma fábrica de ser humano no céu em fabricação em série. Sim. Deus fez cada um de nós diferente, com gostos, manias, temperamentos, chatices, coisas boas, coisas ruins. Então, logo o que? Deus me fez com meus gostos, minhas manias. Além de Deus me fazer de uma maneira única, eu trago comigo criação de papai e mamãe que é diferente. Às vezes eu venho de uma família que o pai e a mãe foram separados, divorciados. Às vezes eu venho de uma realidade que meu pai era alcoólatra. Às vezes eu vivi de uma realidade que meu pai batia na minha mãe. Às vezes eu vivi momentos de agressão, ou seja, eu vou criando essas marcas dentro de mim. E aí agora eu conheço uma outra pessoa. Que essa pessoa, Deus a fez diferente, com manias, gostos, temperamentos, e essa pessoa traz consigo a sua carga de vida. O que ela viveu com pai e com mãe, ou às vezes ao contrário de mim, que vem de uma família desestruturada. Vê a outra toda organizada. Pronto.
E agora você imagina esses dois seres estranhos, avessos, completamente diferentes, fala assim, vamos nos casar. Então, olha o tamanho do BO que nós temos diante da gente poder resolver. Sim. E aí, não, casar e viver felizes para sempre. Né? Então a gente começa a criar essa ideia. Então, primeira coisa é isso. Depois, segundo o quê? Esse pensamento que a gente vai casar com alguém igual a gente. Né? E se a gente for parar pra pensar, né, Eduardo? Se a gente casar com alguém que nem a gente, também não vai dar certo. Né? Primeiro que não existe. Não vai dar certo. Eu sempre brinco quando a gente prega pra casais, eu falo assim, seja muito sincero comigo. Vamos nós três. Uhum. Eu, Eduardo, não suportaria conviver com alguém igual a mim, misericórdia. Já pensou, gente? Não é? Já pensou? Depois que vocês me falaram aqui nos bastidores, já pensou? Então, então não dá. Né? Então, mas a gente quer alguém que seja igual a gente, mas porque também foi vendido. E isso é um problema tão sério que hoje também é uma tendência dentro da própria igreja nossa, a gente vê o quê? Pessoas cada vez de 35, 40 anos solteiras. Tá? Isso não é uma crítica. Não é uma crítica. E até pessoas que querem casar, querem mais que no meio do caminho aconteceu algo e não conseguiram. E aí qual que é o problema nisso? Ela fica procurando alguém igualzinho a ela. Exato. E aí qual que é o problema disso? Tá? Normalmente a pessoa nessa idade, ela já criou uma carreira profissional, muitas vezes. Ela já criou uma estabilidade financeira. Então agora ela quer alguém que seja igualzinho a ela. Verdade. E aí não vai encontrar. Verdade. E aí a pessoa se torna muito mais exigente e criteriosa. Verdade. E aí, ou seja, eu quero igual alguém a mim. Quando não encontra, aí eu fico solteiro, me frustro e fico em busca tô esperando meu José, mas às vezes o José tá do seu lado. O que você precisa, às vezes, é porque muda o foco e entenda que você não vai encontrar ninguém igual a você. Casamento, eu falo, é um eterno lapidar-se. E entender que nós não somos iguais. Eu sempre falo que casamento e família não é igualdade, mas sim é complementariedade. Sim. Aquilo que falta em mim, a minha esposa completa. E aquilo que falta nela, eu completo. Né? Eu sou muito elétrico, eu sou ligado nos 220 por hora. A minha esposa é a calmaria em pessoa. Então, muitas vezes, quando eu estou muito acelerado, ela quer me fazer assim, amor, calma, respira. Ela respira. E muitas vezes, quando ela tá mais devagar, eu só quero que falar, vamos, amor, vamos, acelera um pouquinho, porque isso é unidade, isso é casamento, isso é unidade. Então, a unidade, o ser igual no casamento, nós vamos ser igualzinho, mas é eu completar e me encaixar no outro. Isso é tão lindo. Eu estar unido não quer dizer que eu sou uniforme, né? Exato. A gente tem que diferenciar unidade de uniformidade, né? Isso aí. Ser ali iguais, né? Isso. E a mentalidade, agora sim, talvez ambos tenham o mesmo foco, mas agem diferente. Uns mais rápidos, outros mais lentos. Exato. E aí, tá tudo bem. Porque eu tenho 2 filhos, tenho um de 18 e um de 10. Criados da mesma forma, criados do mesmo jeito. E são opostos. São opostos. Né? Então, se são filhos criados iguais, já são opostos, imagina diante daquilo que já começou a nossa conversa aqui. Cada um vem de uma casa diferente, a família é diferente, então não vão ser iguais. Então, hoje a gente aprende, tanto que eu sempre digo, né, assim, para as pessoas, uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender para melhorar o relacionamento familiar é justamente saber lidar com as diferenças. Então não está falido, você não acredita nisso? Não está falido. Mas vendem isso. Vendem essa ideia. Vendem essa ideia. Vendem essa ideia que casamento está falindo. Que a família está acabando, que ter filhos dá trabalho, atrapalha a vida social e financeira. Né? Então a gente vê cada vez mais os casais postergando cada vez mais para ter filhos com mais idade, porque primeiro primeiro eu preciso casar, e eu preciso construir minha casa, e eu preciso criar minha carreira profissional, aí eu preciso criar uma estrutura financeira. Aí quando tiver tudo isso pronto, aí eu vou pensar em filhos. E o pior, muitas vezes nós trocamos filhos por pets. Detalhe. Exatamente. Né? Porque é muito mais fácil. O pet, você põe ele lá, põe ração, água. É muito mais simples. Sim. O filho requer atenção, requer tempo, brincar, dedicar. Então, testemunho. O testemunho. Então, o ser família não está falida. Não é fácil ser família. E nunca foi. Nunca foi. Mas é possível ser família feliz. Eu sempre digo isso assim. Eu tenho 23 anos de casado, eu vivo hoje o melhor momento do meu casamento. Que benção, irmão. Esse negócio, depois do casamento vai ficando mais tempo, vai esfriando. Não. O meu, pelo contrário, o meu tá melhor a cada dia. Então a minha família tá melhor a cada dia, porque nós entendemos, a gente conversou, a gente consegue conversar, dialogar, entender a diferença. Mas são pontos que ninguém quer fazer. Então entender qual é a diferença. Conversar.
conversar, né? A gente ministra muito enquanto para casa, a gente pergunta, né? Você sabe a cor preferida do marido e da esposa? Levanta a mão quem sabe. 30% da assembleia levanta a mão. Qual a comida preferida? Qual é o estilo de música, o estilo de filme? Nós não sabemos isso. E aí, assim, se você não sabe o gosto da esposa, como é que você vai comprar um presente para a esposa? Tá, segura então rapidinho que eu quero saber. Aí eu e todo mundo quer entender um pouco mais disso aí, como a gente pode evoluir nisso. Rapidinho. Pode Incendiar, o mais carismático do Brasil. Nós já voltamos. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. Voltamos, minha gente bonita, povo santo de Deus, nessa noite de quarta-feira. Essa noite o Pode Incendiar está eu incendiando, nós estamos falando aqui de família. Eduardo, eu não vou me delongar, eu quero que você fale. Você estava falando disso. A cor preferida, o prato preferido, o filme preferido. E quando você não sabe? Isso gera muitos choques. Exato. E aí? Exato. Porque nós precisamos entender que ninguém tem bola de cristal. E segundo, na religião católica é proibida a adivinhação. Partimos desse ponto. Logo, então, eu vou ter que conversar. Eu vou ter que dialogar. E são coisas simples. Perguntar. Eu preciso conversar. Mas qual que é o grande problema, né? Reclamação de 80% das mulheres. Meu marido não gosta de conversar. Reclamação dos homens. Ela fala demais. Ela não para de falar. Então temos aqui um conflito. E vamos ter que resolver. Então eu preciso aprender a saber os gostos. Eu preciso entender a história do outro. Então, um noivo que está nos acompanhando assim, vamos dizer que tem alguém que vai casar. Okay. Qual a dica que você daria para ele, então, antes de casar? Ele descobrir tudo isso? Senta e descubra tudo isso. Você pode descobrir observando. Ou seja, o casamento marcado está em cima da hora. Pergunta. Faça uma lista. Um checklist e vai. Cor preferida, comida preferida. Por quê? Olha só, eu sempre brinco isso, né? Você imagina se a sua esposa, ou a sua noiva, enfim, que você vai casar, ela gosta só de cores neutras. Ela é muito básica, ela usa cinza, usa preto, usa branco, cores básicas. Aí você vai comprar uma blusinha de presente de casamento pra ela. Ou de casamento de aniversário, enfim. Aí você vai lá, compra aqueles animal print. Vai dar briga. E aí, ou seja, não resolveu. Entende? Então, ou seja, nós precisamos aprender a conversar. Eu sempre falo isso. O casamento, a base do casamento é o diálogo, é a comunicação. E precisamos aprender a conversar desde coisas simples, como estou dizendo, cor, músicas, a coisas complexas. Precisamos aprender a conversar sobre sexualidade. O que gosta, o que não gosta. Sim. Como gosta. Sim. Mão naquilo, aquilo na mão, o que pode, o que não pode. Isso. Precisamos amadurecer a este nível. Porque se eu não consigo conversar sobre o cardápio do almoço, como é que eu vou conversar se eu vou ter outro filho ou não? Pois é, gente. Como é que eu vou decidir se é hora de trocar de casa ou não? Como é que eu vou decidir que cor que pinta a casa ou não? Né? Então a gente precisa aprender a amadurecer no nosso diálogo, conversar. Agora é claro que qual que é o grande problema da comunicação nos casamentos? Nós usamos uma comunicação errada, uma comunicação violenta. E a comunicação violenta, ela não causa bem nenhum, pelo contrário, ela só vai causar um distanciamento ainda maior, ela vai causar uma separação ainda maior, e ela vai causar no outro um sentimento de frustração, de rejeição e um fechamento ainda mais. Então, eu não consigo provocar um diálogo. Pelo contrário, eu crio ainda mais um afastamento. Quando eu uso uma comunicação não violenta, então eu consigo entrar no mundo do outro. E eu consigo trazer o outro para mim. Né? Mas a gente precisa aprender a conversar. Só que qual que é o grande problema também? Nós muitas vezes não queremos resolver o problema. A gente quer ter razão. Depois de 10, 15 anos de casado, vocês, se não aprenderam, gente, olha, o segredo está, você não precisa ter razão. Exato. A gente precisa querer ser feliz. Exato. Você não precisa ter razão, porque você falou essa palavra e realmente
eu ouço muito, atendo muitas pessoas, as pessoas vêm partilhar mas eu tenho razão, Wesley. Isso. Eu tenho razão, tá errado, tudo bem, mas você não tá aqui para ter razão. Muitas vezes você vai ter que abrir mão da razão Sim. para que o casamento ganhe. Sim. E não é eu perder. Sim. Não, ou talvez a minha visão, eu tô até perdendo. Mas é para que o casamento ganhe. Então não é que eu vou ceder para o outro, não, eu estou cedendo para que o casamento ganhe. E para nós católicos, nós acreditamos que o casamento também é um caminho para o céu. Exato. Então, para ir para o céu, eu preciso passar por desafios. Exato. Por lutas, por alegrias, por felicidades. E se ali é um caminho, eu não posso abrir mão dele nos primeiros obstáculos. Só para eu ter razão. Exato. Porque a gente precisa entender, né? Por exemplo, o livro de Eclesiastes, né, no capítulo 4, versículo 9, ele vai dizer do cordão de 3 dobras. Sim. Né, quando Salomão, o autor do livro de Eclesiastes, vai começar a dizer, né? Então, melhor um do que 2. Porque se um cair, quem o levanta? Sim. Então, melhor um do que 2, porque se ele passa frio, os 2 se aquecem. Um sozinho, quem o aquecerá? E ele começa, então, a dizer, todo o tempo descrevendo, que é sempre melhor ser 2 do que 1. Só que ele termina essa fala dele mudando. Aí ele vai dizer assim, a corda tripla não se quebrará facilmente. Até então, ele está falando só de 2. Daqui a pouco ele vira o jogo. Ele fala assim, ok, com certeza, 1 é melhor do que 2. Só que ele vai falar assim, então se tiver 3, é a corda perfeita. Porque se uma corda ela tem 2 dobras, ela não vai se quebrar facilmente. Se ela tem 3 dobras, então melhor ainda, ela não vai se quebrar. E quem é essa terceira pessoa? É Deus. Então, baseado nisso que você comentou, se nós somos cristãos, a gente entende que, né, nosso exemplo é Jesus. Então, quando Salomão vai dizer que a corda tripla, então é eu, minha esposa e Deus, então automaticamente eu preciso trazer Deus para o meu relacionamento. E automaticamente eu preciso querer o quê? Me assemelhar cada vez a Deus. Sim. Né? E falando de ceder, nós queremos dizer, eu não quero, porque eu tenho razão, tá? Mas Jesus deu o maior exemplo na Santa Ceia. E eu sou o maior de todos, e vossos pés vos lavei. Jesus está cedendo. Primeiro é aquele que serve, né? Pronto. Primeiro é aquele que serve. Pronto. Só que dentro do casamento nós esquecemos isso. Então, se essa corda tripla não vai se rebentar, né? Eu sempre costumo dizer, não basta só rezar. Eu preciso querer me aperfeiçoar a Deus. Buscar orientação com quem tem mais experiência, especialistas. Exato. Pessoas que já passaram por isso, livros. E também saber, né? Porque tem muitos livros e especialistas que nos orientam o contrário, né? Isso. Tem que ter muito cuidado nos dias de hoje, né? Porque muita gente se fala sobre casamento, muita gente fala sobre relacionamento, mas com qual visão, com qual parâmetro, qual que é o grande detalhe? Porque isso, o casamento ele precisa ser trabalhado. Não basta apenas eu rezar. Porque quando a gente fala da corda tripla, o casal fala, não, eu preciso rezar. Lógico que Deus ele tem que ser a base de qualquer relacionamento. Mas o que é Deus estar na base? Eu preciso então trazer características de Deus para esse relacionamento. Dentro de tantas características de Deus, que a gente poderia citar aqui, vamos pegar 3 principais. Amor, ceder, já que nós pegamos o ceder, vamos pegar o ceder aqui, e vamos pegar perdoar. Ponto. Deus é amor. Só ama quem conhece. Só pode dizer, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão que eu conheço? Mas Eduardo, acho que o amor acabou. Mas o amor não acaba. Porque o amor não é sentimento. O amor ele é uma decisão. Sim, exatamente. O que nós confundimos é o quê? A gente confunde paixão com amor. De novo os filmes, a fantasia, o que nós Isso. foi colocar na nossa mente. Isso. De novo tudo isso. E aí a gente confunde paixão com amor. Eu sempre costumo dizer que, né, eu não afirmo isso, é algo meu. Mas assim, eu acredito que boa parte dos casais a gente casa por uma paixão. O que é a paixão? É o desejo. Eu quero estar junto, eu quero beijar, é a carne, é isso. A gente casa movido a essa paixão. Essa paixão que nos leva a querer casar. O amor, ele vai dar lugar, a paixão vai dar lugar ao amor. Quando? Quando eu passo a conviver. Que aí eu vou conhecer os defeitos, eu vou conhecer as qualidades. E aí, qual que é o problema? Eu vou entendendo que esse fogo que é a paixão, ele vai sair. Não é que ele vai esfriar, ele vai dar um lugar a um amor. Porque o amor é essa paixão amadurecida. Então aí eu vou escolher amar e permanecer nesse casamento, apesar dos defeitos, das dificuldades e das lutas. Eu escolho permanecer. Então, ou seja, Deus é amor. Então, se Deus é amor, essa corda tripla não se quebra, quando eu vou trazer Deus para o meu relacionamento, eu preciso o quê? Escolher amar a minha esposa e permanecer com ela, apesar dos defeitos que eu reconheço nela. Isso é muito semelhante ao que Deus faz conosco, né? Ele nos ama
além dos nossos defeitos, apesar dos nossos defeitos, misérias, pequenez, ele continua nos amando. E mesmo sabendo que nós vamos negá-lo, traí-lo, ele continua nos amando. Isso é perfeito. É tremendo isso. Se a gente levar isso pro dia a dia, a gente vai... Pô. E o lindo de Deus, né, porque assim, Deus nos ama porque ele já nos vê lá na frente. Sim. Então nós estamos parados aqui na nossa miséria, na nossa limitação. Deus não. Deus ele aposta. Deus investe na gente porque ele já está vendo a gente lá na frente. Ok? Dentro do relacionamento, eu não tenho como enxergar a minha esposa para frente, porque nós somos limitados. Eu consigo enxergar esse momento agora, eu não consigo enxergar daqui a um minuto para frente. Mas, porém, Deus me deu a capacidade do quê? De enxergar para trás. E aí, qual que é o problema? Quando a gente casa, isso dentro da própria família, com pai, com mãe, com sogro, com sogra, com parentes, a gente tende o quê? A potencializar os defeitos. Então, a gente costuma colocar uma lupa só nos defeitos. Ah, Eduardo, porque meu marido é assim. Ah, Eduardo, porque minha esposa é assim. Você não convive porque com meu ele. filho é assim. Ah, você fala aí, você não conhece o Zé, meu marido. Ah, você fala, você não conhece a minha esposa. Ok, mas qual que é a capacidade de olhar pra trás? Ninguém casou porque é masoquista. Nossa, esse homem é tão ruim, essa mulher é tão ruim que eu quero casar com ele porque eu gosto de sofrer. Não. Se não você escolheu estar com essa pessoa e casar, é o quê? Essa pessoa tinha qualidades. Sim. Você enxergou qualidades nela. Então, talvez, nós não temos a capacidade de Deus, talvez não, nós não temos com certeza a capacidade de Deus de olhar para frente, mas nós conseguimos olhar para trás. Então, eu sempre digo o quê? Faça uma reflexão. Por que você está com esse homem? Por que você escolheu essa mulher? Por que você quis ficar com ele? Por que você quis ficar com ela? Eu sempre costumo dizer, né? Troca a lente. Troca a lente. Troca a lente. Troca a lente. Muito bacana, Eduardo. Nós vamos para um rápido intervalo e você que está nos acompanhando, comenta aí nas nossas redes sociais, compartilha, fala o que você está achando e já a gente volta. E aí, meu gente bonito, nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. Estamos de volta, minha gente, em papo de alto nível hoje, né, gente? Muito pode incendiando famílias, casas, casamentos, relacionamentos, pessoas que querem casar. Ó, você que quer casar, você noivo aí que já marcou, olha a dica, ó, já faz a listinha para que você possa ir, ó, ir exercitando, porque é exercício. Eu acredito que o casamento é um exercício diário de você se exercitando e colocando em prática ali a sua série dos treinos. Eu entendo por isso, todos os dias. Mas, Eduardo, você colocou coisas muito sérias e importantes que nós vivemos nos dias de hoje, dicas. Mas se você tivesse que falar com o pessoal que está nos acompanhando diretamente, dar uma direção, dizer o passo, o caminho, por onde ir, o que fazer, o que evitar, o que você diria hoje para quem nos acompanha? Eu diria para você que está em casa, a primeira coisa que você entender, que nós precisamos entender existe um combate espiritual. Ponto. Existe um combate contra as nossas casas, contra as nossas famílias, né? Da onde vai originar esse combate, Eduardo? De Mateus, quando Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, sobre ti eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Então o demônio sabe que contra a igreja ele não pode fazer nada. Então ele é uma pessoa inteligente. Então ele diz, se eu não posso atacar a igreja, eu vou atacar as famílias. E nós vamos entender então quando o Papa João Paulo II, no documento Familiares Consórcio, chamou a família de igreja doméstica. Então, ou seja, já que eu não posso atacar a igreja, eu ataco a família.
Depois nós vamos entender quando o Papa Francisco, no seu documento Amoris Laetitia, ou Amoris Letícia, ele vai chamar a família de célula máter da sociedade. O que é isso? Tudo aquilo que eu quero de melhor para o amanhã, se eu quero ter melhores médicos, melhores advogados, melhores profissionais, melhores sacerdotes, melhores pregadores, melhores músicos, melhores políticos, isso não vai dar em árvore, está sendo gerado hoje dentro da minha casa e dentro da sua casa. Então o demônio é inteligente, ele sabe que se ele destruir o casal, ele destruiu a família, ele botou o casal para separar, esse filho agora vai crescer sem um pai, sem uma mãe, ou seja, ele afetou a sociedade e destruiu. Então a primeira coisa que você entender é, existe um combate espiritual. Logo dito isso, temos que ser inteligentes. Parar de brigar com o maridão, parar de brigar com a maridona. Ame esse marido, ame essa esposa, chama, conversa, dialoga, pede perdão, libera perdão e vai lutar contra o demônio que quer separar a sua casa e destruir vocês dois. Segunda dica é, saiba lidar com a diferença. Nós não somos iguais, somos diferentes, Deus nos fez assim. Então, para de brigar por coisas pequenas e começa a saber lidar com as diferenças. Terceira coisa, a base de um casamento, para você ter um casamento feliz, família feliz, é perdoar. Pedir e liberar perdão. Não tem como nós vivermos unidos se nós não aprendemos a liberar perdão. A Bíblia vai nos dizer que não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Ou seja, um casal ele não poderia dormir sem resolver as pendências do dia. Eduardo, mas eu não vou falar, porque ele não muda mesmo. Ok, você não fala, mas o coração sente. Daqui a um mês, acontece de novo. Você não fala, mas o coração sente. Daqui a 3 meses, 4 meses, 6 meses, daqui a um ano, foi repetindo, você não falou. Mas aí você chega a um ponto e diz assim, agora eu quero me separar. Por quê? Porque está insustentável viver juntos. Geralmente, pela experiência que nós temos, geralmente um casal não se separa por coisas grandes, mas por pequenas coisas não resolvidas no cotidiano. Então pedir perdão, liberar perdão e saber lidar com as suas diferenças. E por fim, última dica. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Paga o preço. Ora, jejua, entra no mundo espiritual. Vamos lutar pela nossa casa, mas também vamos ser melhores como pai, como mãe, como filhos, como amigos. Vamos melhorar, vamos aprender a amar, vamos voltar a respeitar, carinho, delicadeza dentro de casa. Entende? Mulheres, arrumar a mesa, preparar o jantar, arrumar a mesa bonita, coloca aquela toalha bonita, o aparelho de jantar, coloca as taças. Precisamos aprender a valorizar o cotidiano. Essa é a nossa casa. O fracasso de uma família começa quando a gente guarda as taças para as visitas e começa a usar o copo de requeijão no dia a dia. Nada contra copo de requeijão. Amo tomar café no copo de requeijão. Mas eu estou dizendo para a gente inteligente, você está entendendo o que eu quero dizer. Então, ame a sua casa, beija a sua família, ama hoje, abraça hoje, beija hoje. Porque afinal, nós só temos o hoje. É muito fácil nós botarmos coraçãozinho em foto de quem é famoso em rede social, mas nós não dizemos que ama para quem mora debaixo do mesmo teto do que a gente. Então hoje, ao terminar esse podcast, pega a sua família que está junto de você, beija todo mundo, abraça todo mundo, pede perdão, libera perdão. Chega lá e... o que está acontecendo? E você vai dizer, eu escutei o podcast mais carismático do Brasil e lá eu entendi que eu preciso beijar e abraçar. Vamos parar de brigar por coisas pequenas. A gente briga pela pasta de dente apertada no meio. A gente briga pela toalha molhada em cima da cama. A gente briga pelos brinquedos espalhados na sala. E a pergunta que eu digo é, e o dia que não tiver nada mais disso? Vamos aprender a amar pessoas e deixar as coisas acontecerem. Ame hoje, beija hoje, abraça hoje. Afinal, nós só temos o hoje. Amém, amém. Vamos rezar? Vamos. Vamos rezar? Senhor, obrigado por essa palavra, Santo Senhor. nome, Obrigado, Jesus. Senhor, por esse bate-papo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse direcionamento. Santo é o teu nome, adorado seja o teu Eu percebo, Senhor, que esse teu carinho conosco é porque o Senhor nos quer, Senhor, ainda mais perto de Ti. Quantos que nos ouvem, Senhor, estão aí com planos de se separar, de desistir, Senhor, ouvindo que o casamento não é pra mim, não deu certo, então não vou lutar, mas essa noite o Senhor toca o nosso coração. Toca o nosso coração para que nós possamos ir além. Leva-nos, Senhor, além. Leva-nos, Senhor. Só temos hoje para amar. Verdade, Senhor. Só temos agora. Verdade, Senhor. Nos ensina, Senhor. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar. Só temos agora.
Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Quero amar. Eu quero, Senhor. E esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. Nós só temos hoje, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. E esse é o mandamento do Senhor. Pensa na sua casa agora, pensa na sua família agora. Ore pela sua família agora. Volte a sua família hoje. Seja família no dia de hoje, meu irmão. Só temos hoje, só temos o agora. Você que precisa pedir perdão aí na sua casa, na sua família. Esta é a hora, esta é a tua oportunidade. Recomece, não tenha medo de recomeçar. Oh, yeah. Nós oramos, Deus, por casais que estão em crise. Sim. Nós oramos, Jesus, por casais que estão pensando em se separar. Nós oramos, Jesus, por casais que estão desgastados pelo tempo. Nós oramos, Jesus, por casais recém-casados com dificuldade na adaptação. Verdade, Deus. Nós oramos, Jesus, por homens que estão fora de casa, por homens que estão no adultério, homens que estão, Jesus, homens viciados em pornografia. Nós te pedimos, Deus, agora alcance os homens, Jesus. Restaura casamentos nesta hora. Restaura casamentos, Deus, nesta hora pela nossa oração. Nós oramos, Jesus, por mulheres que foram traídas, mulheres que eram conversas dos seus maridos em redes sociais. Nós te pedimos, Deus, restaura casamentos nesta hora. Casais que estão com audiência de divórcio marcado. Verdade. Nós te pedimos, Deus, traga de volta o amor, o carinho, a cumplicidade, o diálogo, o perdão, o afeto. Faça, Deus, agora renascer nas nossas casas novamente o verdadeiro amor, o carinho, aquele diálogo que já acabou. Nós te pedimos, Deus, alcance as nossas casas, nossas famílias. Restaura, Deus, casamentos nesta hora. Shira la bandora la baria la baria la baria la baria le. Shira la cantora la bandora la baria la baria le. Shira la baria la baria la baria la baria le. Quero amar. E esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. E esse é o mandamento do Senhor. Saibamos, Senhor, Jesus, que nós necessitamos, Senhor, do Teu Espírito. Porque um dos frutos do Espírito, Senhor, é o amor. Verdade. Dai-nos, Senhor, o Teu Espírito, em consequência, todos os frutos. É isso, Jesus. Todos os frutos, para que assim possamos ser família aqui na terra. Amém. Nós rezamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Só temos hoje, né? Só temos hoje. Não sabemos quanto tempo temos, mas sabemos que temos o agora. Hoje, o agora. Agora. Isso. Eduardo, que Deus te abençoe, meu irmão. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Que Tamo Deus juntos. assim possa te abençoar grandemente aí pela tua missão. Amém. Que você seja fortalecido nos dias difíceis e que você continue firme aí. Muito obrigado pela disponibilidade, sei que é corrido. Amém. Que graça tê-los aqui, você, o Moisés, no final de semana que a gente fez da FAM. Sim. Você conseguiu ir a alguns grupos, participar lá com os pregadores. Eu agradeço do fundo do coração. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço o carinho, agradeço a confiança, né, por abrir a porta, né, do seu redil como presidente, né, do Conselho Arquidiocesano da Renovação. Obrigado por abrir as portas a nós, confiar a nós, nosso ministério. Gratidão, gratidão, e conte sempre conosco, aquilo que nós pudermos contribuir, conte sempre conosco, nosso ministério. Amém, amém. Muito obrigado, Rafa, mais uma vez. E semana que vem a gente volta, gente bonita. O Pode Incendiar, semana que vem vai ser tremendo, hein? Você não pode deixar de acompanhar. Que Deus nos abençoe e nós vamos continuar aqui no Pode Incendiar, o mais carismático do Brasil. Até mais, gente bonita! Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens